Mas você tem desenvolvido bastante coisa na área de educação infantil. Eu trabalho na psicanálise com crianças, Certo. principalmente, e eu trabalho com a clínica da Françoise Doutor. O que seria essa clínica? A Françoise Doutor, ela é uma psicanalista francesa, né? Então, na verdade, assim, é uma área que eu estudo bastante, né? Então, claro que eu estudo outras, né? Freud, Lacan e tal, mas o que eu mais estudo hoje, né? Eu faço uma pesquisa nas obras da Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa, né? Que nasceu em 1908. E ela trabalhou com crianças, então, na França. E aí eu trabalho com as obras dela. Interessante, é uma mulher. É uma mulher, sim. E normalmente mulheres não estão aparecendo. Agora está tendo um movimento na academia de algumas pessoas, né? De trazer as mulheres. Por exemplo, eu estava estudando a Constituição da Identidade Brasileira. Continuo estudando. E nós temos pouca referência em relação à mulher. Não no sentido da mulher brasileira. Isso Darcy Ribeiro e outros trabalharam-se até extensivamente. Mas a questão é mulheres falando de mulheres. Você cita Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Paulo Freire, mas e a mulher? E você trabalha com uma mulher sim. dentro da psicanálise. E que tem uma história muito interessante em relação a isso que você está falando, porque ela era uma mulher na época, né, que queria fazer medicina, que era uma coisa já um pouco difícil, assim, né, para a época. E ela faz medicina contra aquilo que a família queria dela, porque ela é de uma família burguesa da França, morava na frente da Torre Eiffel, era mais ou menos assim. E ela queria fazer medicina, imaginem, porque ela vivenciou a Primeira Guerra Mundial, quando ela era criança, né? E ela via as mulheres, naquela época, mulheres que eram de famílias ricas, assim, e que ficaram sem nada, porque os maridos, por algum motivo, foram ou para a guerra, ou acontecia alguma coisa, e aí elas ficavam sem nada. Então, mulheres que no momento eram ricas, né, eram de uma família burguesa, e ela via daqui a pouco essas mulheres pedindo dinheiro na casa dela, porque não tinham o que fazer. Ela conta que isso marcou muito ela, né, e que ela queria muito ter uma profissão desde criança, então ela falava que ela ia ter uma profissão. E aí ela queria fazer medicina e a mãe dela não deixava ela fazer medicina. Tinha brigas, assim, ela era de uma família de 7 irmãos, né? Ela tinha 6 irmãos, ela era a quarta. E aí a mãe dela só deixou ela fazer medicina porque o irmão iria fazer também, então ela iria junto com o irmão. Mas qualquer ideia. A ideia é que tem alguém, tem um homem ali para te proteger. Mas então, na medicina? Pois é, o que aconteceu foi que mesmo isso, né, acontecendo ali, a mãe ficou muito brava, porque ela achava, né, a mãe dela achava que ela iria desistir. Mas qual era a ideia? A ideia é que você tem um modelo que ela tinha que casar com alguém, é isso? Sim, esperava-se, ela era noiva já de uma pessoa que... Mas era casar com alguém que ela, por amor ou por uma relação familiar de poder, comércio, aumento de riqueza? Como é que era? Então, no caso da Françoise Doutor, ela era de uma família burguesa e já estava, assim, ela já era noiva, né, assim, mas noiva não porque ela queria estar noiva, mas porque todo mundo, né, a família ali dizia que ela estava noiva de um determinado homem naquela época e que era de uma família que ela conhecia, ela era amiga dele, ela falava que ela era amiga, que para ela era uma amizade, mas como a mãe disse que ela só poderia ver ele se ela ficasse noiva, ela falou, bom, o que vai mudar na minha vida eu ficar noiva de alguém, sendo que eu não preciso fazer nada, né? Naquela época não se tinha isso, então ela não fazia nada. Mas poderia... ela gostava muito dessa família, porque era uma família que tinha, né, essa coisa de desenvolver a parte musical, né? Então ela estudava artes, música. E ele era um homem, né, que ela estava noiva, que gostava de literatura. E ela também gostava. Então ela gostava dessa família, gostava dele como amigo. E como ficar noivo era só, estamos noivos... ela aceitou e ficou noiva dele. Isso na França? Isso na França. É a França, Paris. Paris, tá. E aí, então, ela fica frequentando a casa dessa família e essa pessoa, né, que ela chama de D, não coloca o nome. Mas, num determinado momento, quando a família começa a falar de casamento, e justamente quando ela entra em medicina, ele não aceita também,
não é só a família dela, né? Ele também não aceita porque ela poderia estudar música, estudar filosofia, psicanálise, mas ela não poderia estudar medicina. Qual século? Ela nasceu em 1908. Pois é, foi o que eu pensei. Primeira metade do século XX. Ela se forma, acho que em 1945, se eu não me engano. Uau, primeira metade do século XX ainda com essa mentalidade? Sim. Paris, pois França. É. Uau. E, assim, muitas brigas com a mãe, até que a mãe manda ela pra fora de casa. E ela banca isso, e ela vai, e ela faz medicina, termina, né, o curso de medicina. Mas assim, como que ela conseguiu se bancar? Então, o que ela fez? A mãe dela autorizou que ela fizesse enfermagem antes, porque ela não queria que ela fizesse medicina, mas enfermagem foi aceito. Okay. Então, ela foi e fez aquilo que ela podia na época, fez enfermagem, e aí quando ela foi fazer medicina, ela se bancou com o trabalho dela. Deu bypass na mãe, foi inteligente, sim, uma estratégia, sim. Isso aí. E aí foi isso, e aí a mãe dela, imagina, uma família burguesa, a mãe dela mandou ela pra fora de casa. Eu acho que ela já previa isso, né, pelo jeito, né? Pois é, ela já estava vendo que a coisa ia pra esse lado. E aí que ela vai fazer análise por conta de toda essa situação com a mãe. E aí que ela entra pra psicanálise. Mas o ponto aqui... Mas você se identifica muito com ela, então? Muito, gosto muito da clínica dela. Por quê? Principalmente, eu acho que o que mais me chamou a atenção na clínica dela é que eu acho que é uma clínica muito... Eu chamo de intuitiva. Que é uma coisa que... Tem gente que critica na psicanálise também. Mas eu gosto muito dessa ideia da intuição. Que seria o quê, né? Tem até um psicanalista, o Pablo Pelsner, que vai falar que a intuição... É claro que você lê, estuda, tem toda essa parte, mas na hora ali que você está ali na clínica, né, exercendo a sua função de psicanalista, com uma criança principalmente, tem coisas na hora que você precisa dar uma resposta, você precisa fazer uma intervenção, que você não tem lá um manual rapidinho para você pegar, a criança fez isso, o que eu vou fazer agora então? Então, de você... A intuição, ela é formada, me parece, por todo esse estudo, mas tem algo que você vai refinando quando você está escutando, né? Eu acho que isso é intuição. Então, é algo que você precisa responder, né? Num determinado momento que você não está com os manuais ali. Isso é a sua formação daí, não só... eu acho que a formação em psicanálise é a formação em filosofia, formação em antropologia, né? Então, tem toda uma formação para que você possa fazer uma escuta ali e levar em consideração, principalmente com criança, todo o corporal, o físico, né? Eu acho que isso que seria essa intuição, por isso que eu me identifico muito com ela é muito poética, assim. Então, na verdade, a intuição, ela não é uma intuição do tipo tirei do nada. Um adivinhar. Não se trata disso. Na verdade, eu tenho elementos... Claro. Que eu observo e que estão me apontando para alguma coisa, mas não existe algo já pronto. Isso. Eu não tenho um passo a passo pronto, eu vou ter que criar. Na verdade, você está dentro de uma situação de criação. É uma criação, isso. Eu gosto muito dessa palavra intuição porque eu vou por aí, assim. E eu acho que a clínica dela tem uma inventividade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para falar o que seria intuição, né? Eu acho que essa palavra que você usou da criação é bem... Acho que vai por aí. Que ela está atendendo uma criança... num determinado momento, que a família não diz que essa criança era uma criança adotada. E a criança começa... Ela trabalha com desenho, né? Com as crianças. E ela começa, então, a todos os desenhos que essa criança faz, acho que tinha um nome, né? Que eles davam lá, que a família chamava a criança. Mas ele tinha um nome antes de ser adotado, né, um outro nome, e a família mudou esse nome. Só que isso não foi contado para ela num primeiro momento, e em todos os desenhos a criança fazia um A. E aquilo chamou muito a atenção dela. Então, o que é esse A? E ela começou a chamar a mãe para perguntar, né, chamava a família, e perguntava assim, mas quem que tem A no nome? E aí eles buscaram, viram se era alguém e tal, e não achava ninguém que tinha um A no nome. E ela falou, não, mas está muito estranho. E conversando com a mãe durante um tempo, a mãe fala que a criança, na verdade, era adotada e que ela tinha um outro nome quando nasceu. Chamava Armande. E era uma criança que estava muito regredida, assim. Ele não falava, estava muito
tinha problemas na escola, então não se socializava, tinha uma série de problemas essa criança. E aí se descobre, então, que na verdade o nome dele era Armand, né, quando ele nasceu. E aí ela diz para ele, olha, então, seu nome era Armand e tal, e nada aconteceu. E não teve nenhum efeito essa intervenção que ela faz. E aí um dia ela vai chamar ele na sala de espera e ela olha para ele e ele não olha para ela, e ela fala, olha, vamos entrar e tal, e ele não olha para ela sempre tinha que ir lá e buscar ele. E naquele momento ela teve uma ideia, ela começa a chamar Armand, assim, chamava embaixo da mesa, como se estivesse procurando alguém, como a gente faz quando não está encontrando alguém. Então ela faz uma atuação ali, né? Ela começa a chamar em todos os lugares, a hora que ele olha para ela, aí ela fala, Armand era seu nome quando você foi adotado. Então eu chamo isso de intuição, ou seja, ela não sabia o que fazer, o que queria trazer um efeito nesse caso, mas naquele momento ela teve uma ideia, né? Teve algo que surgiu ali que ela tentou para ver, porque em psicanálise é claro que, né, que as intervenções a gente não tem uma... Não é que a gente vai fazer uma intervenção e tem algo ali que nos demonstra que vai dar certo aquela intervenção. É uma tentativa, uma criação mesmo, né? O que se diz esse termo intervenção? Intervenção porque normalmente seria... você pensa em intervenção cirúrgica, eu estou imaginando bisturi. Como assim intervenção? O que é isso? Frente àquilo que o paciente te diz, ou, por exemplo, eu que trabalho com criança, frente àquilo que a criança está dizendo, ou está brincando ali. Se você faz alguma coisa, se você fala alguma coisa, isso seria uma intervenção. Você diz algo ou brinca de uma forma que você vai ver que efeito que isso traz. Então, a sua atuação referente àquilo que o outro te traz seria uma intervenção. Ou uma interpretação, né? Tem psicanalistas que falam também de interpretação, né? O paciente te traz alguma coisa, o psicanalista fala, olha, isso que você está me contando é porque a sua mãe, lembra outro dia que você falou? Então, sua mãe ou seu pai, ou aquela brincadeira que você fez. Então, você pode fazer uma interpretação também. Isso seria uma intervenção. Certo. Entendi. Você sabe que no budismo, no veículo do Bodhisattva ou Mahayana, né, traduzindo Maha, grande, preciso de tradução. Yana, sistema, né, o grande sistema, que se pretende como sistema universal. E de fato se tornou, pelo menos nos grandes países como China, Coreia, Japão, Mongólia, nós podemos também incluir Nepal, Butão, né, Tibete e sul da Rússia. Depois se expande, mas depois acabou desaparecendo pela expansão muçulmana no Uzbequistão, Cazaquistão, chega no Afeganistão, né? E você tem depois o movimento Theravada, que aí envolve Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, e depois você tem ainda Indonésia, agora não mais, atualmente está se revivendo lá. Você tem um movimento de um budismo que se pretende universal. E claro, hoje você tem um budismo estatal, que é o budismo de Mianmar, né? Antes Burma, agora Mianmar. Então você tem um budismo que se pretende como um budismo imperial. Na China, pelo menos, alguns mais conservadores dizem uma imperatriz. São 5, né, imperatrizes que tiveram influência budista. Mulheres, como você pode ver, são mulheres. E que propiciaram o budismo como forma de uma espécie de política religiosa imperial, estatal. Dentro desse veículo universal, a última perfeição ou a última superação, em sânscrito paramita, em chinês polomito, né, uma transliteração, ou seja, essa última capacidade, a capacidade que caracteriza um Buda, é a intuição. Nossa. Jnana. Essa capacidade de criação. O que seria a intuição? Então, essa capacidade de criar, de se adaptar a uma estrutura que não está pronta. Isso. Entende? Que envolve um estudo, né? Envolve. Porque às vezes se fala de intuição como se fosse algo que, vou fazer qualquer coisa agora. E não se trata disso, né? Mas eu tenho uma pergunta para você que eu queria saber também. Como é que é a questão do budismo com as crianças, assim? Eu não sei nada de budismo, tá? Então eu queria saber de você. Como é que é a criança no budismo? Então, esse mesmo veículo do Bodhisattva, né?
quem é o Bodhisattva? Bodhisattva é uma criança. Pra você ter uma ideia, a imagem é uma criança. Os chineses fazem crianças meio carequinhas, com um pouquinho de cabelo e tal, né? Tanto homem quanto mulher, aí não tem essa diferença. Por quê? Porque, e de várias cores, verde inclusive, verde, azul. Eu lembro quando eu era pequeno, eu falava assim, mas por que tem criança verde, azul, o que está acontecendo? Marronzinha tudo bem, né? Marronzinha, amarelinha, a gente entende. Agora, azul, verde, roxa, morreu. O que está acontecendo? Para quebrar a ideia de qualquer tipo de barreira racial. Está lá dentro, isso. Né? Porque a ideia é trazer uma proteção e um resgate que se expanda para todas as culturas, todas as línguas, e se tiver seres de outros mundos, para outros mundos também. E se tiver espírito, para o espírito também. Se tiver demônio, para o demônio também. Então, envolve todo mundo. Anjo também, não importa. Então, o Bodhisattva, a figura daquele que está em desenvolvimento para atingir a sua maturidade. A palavra Buda, a raiz dela é Budi, e uma das acepções é amadurecer. Então, o amadurecimento da nossa cognição começa pela prática da generosidade. Olha lá, primeira prática, primeira superação, primeira perfeição, generosidade. A segunda é a instrução, que tem a ver com a disciplina moral, com a regra de não prejudicar aos outros. Depois você tem a perfeição da paciência, depois do esforço, depois da meditação, depois da sabedoria ou investigação da realidade, que aí envolve a vacuidade do eu. Aí depois você tem a perfeição dos meios habilidosos, que são meios pedagógicos. Então a criança está aqui, ó, é a sétima perfeição do Bodhisattva. E depois você tem a oitava perfeição. Mas que seria o que isso? São modos de treinamento da sua cognição, que está sempre voltado para o outro, para você amadurecer você mesmo até o estado de plena iluminação, ou de plena libertação, ou de cessação completa do sofrimento. Nesse percurso, você tem que saber educar crianças. Sim. E como que é? O que se fala sobre educar as crianças? Porque o que me interessa muito, por exemplo, é essa questão da intuição, porque vamos pensar assim, na intervenção clínica, né? Quando a gente está ali com a criança, ela vai brincar, né? O trabalho clínico é esse, né? Você vai brincar com a criança. E através dessa brincadeira, né, a criança consegue mostrar, dizer muita coisa e tem uma elaboração ali a partir, né, do que a criança vai fazendo ali na clínica. E aí me interessa muito o que seria, né, a partir do budismo, essa questão com as crianças, porque eu acho que a questão da intuição entra aí também, né, quando você tá ali com a criança, porque a gente sabe, a criança, muito mais do que o adulto, também às vezes acontece isso, mas a criança, às vezes ela faz coisas ali que te surpreende, né, então, queria saber como é que é esse educar a criança no budismo. A gente tem, assim, que o budismo, como ele é uma espécie de política religiosa, ou política filosófica, ou teologia natural também, a gente está diante de uma espécie de cultura que se mescla com demais culturas. Então você tem um processo de aprendizado que absorve, como se fosse uma espécie de esponja, tudo aquilo que está em volta no sentido pedagógico da coisa. Então você tem estruturas, por exemplo, as tibetanas, ainda hoje, que trabalham uma espécie de, eu presenciei isso, né, de educação para a criança que hoje está se reformulando, em função muito do próprio Dalai Lama e do contato com a pedagogia ocidental, mas que ainda dentro dos monastérios é aquela coisa um tanto quanto disciplina militarizada que se você não faz, você paga com palmatória. Isso nos meios tibetanos. Nos meios chineses, isso vem mudando gradativamente, constantemente, então... E digo constantemente porque de ano a ano eles vão mudando. Então, você tem uma educação muito humanizada já. E você tem um movimento do budismo humanista, que começa no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, influenciado pelo evangelho social norte-americano, dos metodistas, dos batistas, presbiterianos, que depois vai dar origem à teologia da libertação aqui no Brasil, na América Latina. Mas é um movimento que está ligado com a justiça social e que tem um centro no movimento do budismo humanista na criança. E aí pega toda essa carga de trabalhar a criança, como você falou, de uma maneira humanizada, não mais como uma criança ser, por exemplo, colocada dentro de um sistema, como era um tipo de educação que nós tínhamos antes de 1930 aqui no Brasil, que era aquele
Sistema hierarquizado, eu sou professor, fico no palanque, você tem que receber. Né? É o que o Paulo Freire chama de educação bancária. Né? Então, houve um abandono disso. Como consequência, o que nós temos a partir desse movimento do budismo humanista? Diversos níveis de reformulação da educação da criança mediante o ideal do Bodhisattva, o ideal do Buda, que está centralizado aonde nesse ponto? A educação relacionada à amizade, Maitri, compaixão, ou seja, a atitude empática em relação ao outro. Depois a alegria, veja só, né? Todo mundo vê um budista como alguém muito triste que está renunciando ao mundo. E não é. Alegria constantemente, por fim, equanimidade. A quebra da ideia das diferenças. E aí envolve a diferença entre homem e mulher, a diferença entre nacional e estrangeiro. Eles vão rompendo tudo. E a criança já vem sendo educada dentro disso. Né? Então aqui no Brasil nós temos isso também. Particularmente as iniciativas da SEB, do Caminho do Meio, do Lama Padma Santen, está trabalhando uma nova educação com crianças. Né? E inclusive tem em Barão Geraldo isso. Ah, sim? Eles têm. Então é uma iniciativa mais brasileira, é um lama brasileiro, ele foi um discípulo do Shagdo Rinpoche, mas ele tem influência também do Zen, budista, escola budista japonesa, né, do Zen e da Terra Pura. Então ele consegue fazer uma espécie de estrutura aqui no nosso país que trabalha com crianças já do início. Ou seja, a criança já entra no prézinho, já está dentro da estrutura budista e já vai recebendo, vai sendo educado dentro desse valor. Isso é fantástico, né? Aqui no Brasil. Para fora do Brasil, quem mais mexe com isso é o budismo humanista. Que trabalha a ideia de budismo para fora da montanha. O que isso quer dizer? Na China você tem um contexto, aqui tem que explicar o contexto porque senão não dá, né? É a ideia do budista que sai do mundo e vai para a montanha e se isola e vive só dentro dele mesmo. E as crianças eram colocadas lá como crianças abandonadas pelas famílias, então jogadas no templo. Eles tinham que educar a criança. Né? Com o movimento do budismo humanista, você tem o regresso, o budismo para fora da montanha, quer dizer, não fique na montanha, desça para trabalhar na sociedade. Aí você tem a maior parte dos monges budistas, das monjas, envolvida com educação infantil. Olha só. Entende? Então, há um avanço sistemático dentro disso, em todas as áreas de educação, mas como fundamento, a área do budismo infantil. Budismo para criança. A gente tem que lidar com todos esses meandros que você está trabalhando o tempo todo, que é o diálogo com a criança, com o mundo da criança, com o mundo do símbolo, o mundo da criação, o mundo vamos dizer assim, de uma espécie de amadurecimento da cognição. E é nesse ponto que o budismo vai trabalhar, entende? Uma tentativa de não esperar pelo paraíso do Buda na próxima vida, fazer com que o paraíso do Buda seja implementado aqui. Isso tem a ver com o evangelho social, sem dúvida. Não esperar o reino de Deus. Implemente o reino de Deus aqui. Então a ideia é que a criança é essa semente aonde você deve colocar esses valores para que ela vá expandindo depois, entendeu? Como se fosse uma onda dentro do lago, né? São imagens clássicas. Assim, né? Uma semente de mostarda que também tem no budismo, a ideia de semente de mostarda que está no evangelho também tem lá dentro dos sutras budistas, a ideia de uma pequena semente que se expande, que abarca tudo, né? Então a ideia da educação infantil, dos métodos inclusive, é para que você produza pequenos bodhisattvas que se comuniquem com todas as religiões, não necessariamente precisam dar continuidade ao budismo, mas que não tenham aquelas, vamos dizer assim, aqueles traumas violentos que eram colocados pela educação tradicional. Que era uma educação muito de cima para baixo, hierarquizada, né? Uma educação. Bom, a gente está lutando contra isso, né? De tentar fazer um outro tipo de educação já faz um tempo. Mesmo que hoje ainda a gente tente, às vezes ainda acaba caindo nisso, né? Então, acho que é uma luta, né? Você tentar sair desse método de educação, né, bancária, né? Como se fala. Paulo Freire, Exato. Então a gente tenta sair disso. Mas é interessante porque, por exemplo, a Françoise Doutot, na França, ela cria, lá em Paris, né? Que eu estive lá, inclusive, que era um lugar que eu queria muito conhecer, que é a Maison Verte, que era a Casa Verde, um lugar onde recebia crianças de 0 a 3, 4 anos. Então ela se preocupava muito com as crianças bem pequenas mesmo, que na psicanálise você está falando da mulher, né? A gente está falando da mulher e da criança, porque não é só, né, hoje se fala muito, a gente precisa estar falando da mulher, né, mas a
a Françoise Dolto, né, e na psicanálise a gente fala bastante disso também, mas a criança, né, ela é muito excluída também, não é só a mulher, mas a criança também. Então, por exemplo, as psicanalistas que trabalhavam com crianças, elas eram, assim, era uma coisa como se fosse uma coisa menor, como se, por exemplo, a Françoise Dolto chamavam ela de bruxa, imagine. Nossa. Então, e aí ela tinha também, né, você falando do budismo, tô lembrando que ela tinha então a Maison Verte, que era um lugar onde ela recebia as crianças para conviverem entre si, para estarem ali, né, e para fazer uma transição, porque geralmente a criança vai direto para uma escola, então ela passa dos cuidados com os pais, né, para uma escola, aos cuidados de adultos que ela não conhece. Então, uma hora ela está com os pais e outra hora ela está na escola, né? Então, ela queria fazer uma transição a isso, né? E também como uma forma dos pais poderem... Então, era um lugar, né? Que é a Maison Verte, lá em Paris. Tem até hoje, e depois isso foi replicado em outros lugares. Era um lugar, então, para receber essas crianças, né? De 0 a 4 anos... E que os pais tinham que ficar junto com a criança, não era um lugar para deixar ir embora. Então, os pais, ou a mãe ou o pai, um cuidador que já era o responsável da criança, ficava ali junto com ela e observando, né, ou conversando entre si, às vezes, falando das dificuldades ou das delícias de ser mãe ou pai e tal. E, ao mesmo tempo, a criança tinha a oportunidade, então, de ser cuidada por um outro adulto, mas com a mãe ali junto. Então tem uma diferença fazer uma transição dessa e fazer uma transição dos pais já para a escola. E era uma forma de você também, né, de que os pais pudessem, por exemplo, ela vai falar, é interessante pensar, né, sobre essa questão da criança em várias culturas, né, tô ouvindo você falar do budismo, porque, por exemplo, às vezes a gente tem algumas questões culturais em que existem algumas crianças que são excluídas. Por exemplo, a criança mordedora. É muito comum, né, que a criança vai para a creche ou para uma escolinha e tem alguém que morde, né? E seu filho chega cheio de mordida em casa e a mãe fica muito brava com essa situação. Claro, quem é que tá mordendo meu filho? O que tá e essa outra criança, veja, já é excluída. Porque é aquela ali que mordeu. Ou é aquela ali que arranca o cabelo de todo mundo. Ela não pode mais ir frequentar o parquinho público, porque vai morder todo mundo. Então, as mães já não querem mais. Certo. Ou seja, já tem uma criança que é excluída. O que a Françoise Dolto faz? Ela cria esse lugar para que as crianças ali possam conviver e para que a gente tire toda essa visão que o adulto tem de julgamento, às vezes, em relação a essa criança. Então, ela vai contar histórias, assim, por exemplo, de uma criança que puxava o cabelo, né? E aí ela vai observar essa criança para tentar entender, ela puxa cabelo de qualquer criança? De quem que ela tá puxando? Em que momento ela faz isso? E aí ela vai conversar com a mãe, né? Vai falando também com a mãe para ouvir a história, como é que tá sendo em casa, como é que estão as coisas em casa, para daí ir entendendo, assim, o porquê. Será que é do nada que essa criança tá puxando o cabelo? E aí ela, no geral, ela vai contar, tem várias histórias assim que ela conta. E no geral, sempre tem algo, ela vai falar de uma pergunta muda. Ou seja, a criança tem uma pergunta muda. A pergunta muda é quando a criança tem um questionamento, mas ela não sabe formular uma pergunta. Então ela age, né? No caso, até é um pouco engraçado essa história, porque era uma criança que tomava banho com os pais, né? Então ela via os pais sem roupa. E os adultos têm pelos, né, no lugar ali que a criança estava bem na altura e olhando esses pelos, ela não entendia o que era pelo e o que era cabelo. Então, ela vai falar que a criança puxava os cabelos só de crianças loiras, que era a família dela. E que ela queria saber o que era aquele pelo que estava ali, onde ela não entendia. Só que, claro, falando assim parece simples, né? Da onde que ela tira isso. Mas ela começa a observar a criança puxando o cabelo só de crianças loiras. Isso é uma faixa etária de quantos anos? Tinha, sei lá, 2 anos. 2, tá. E o que acontece no geral? Quando a criança faz isso, aquela lá é uma criança má.
Ela puxa o cabelo de todo mundo. Então, o que ela vai fazer? Ela intrinsecamente, vai... Claro, a ideia de uma natureza ruim. Nasceu má, é assim, aquela ali faz isso. E aí, o que ela vai fazer? Então, ela vai observando, vai conversando com a família, quais são os hábitos. Aí até a mãe pergunta, mas por que a gente não pode tomar banho? Não, não é isso. É que a criança, ela vai observar algumas questões do corpo do adulto e isso se torna uma pergunta para ela que muitas vezes ela não sabe fazer. E aí ela fala, olha, converse com seu filho, explique o que é o crescimento. Então, ela sempre vai falando de uma forma em que a gente precisa colocar em palavras. Certo. A importância que a palavra tem para essa psicanalista é muito grande. Então, tem a intuição e tem a palavra. Quando algo não é dito, a criança transforma isso num ato. E aí, no caso dessa, puxava o cabelo. E a partir disso que ela fala com a família, né, ela pede para o pai falar com a criança, de falar sobre o corpo, né, de explicar, a criança para de puxar o cabelo. Certo. Então, a palavra tem uma importância muito grande para ela. Então, era um lugar onde a palavra circulasse. Imagino, né, que no budismo a palavra tenha uma força muito grande também, né? No registro, como é que é? No registro budista, a palavra, ela é o Dharmakaya, é o corpo do Buda. Olha só. É o corpo indestrutível do Buda. Então, toda palavra possui em si duas realidades, uma realidade convencional e uma realidade útil. Cabe ao educador budista, assim, dentro dos monastérios, etc., ainda que todo o sistema fosse um sistema muito complicado, né, principalmente no Tibete, por exemplo, né, onde as famílias... O primeiro filho tinha que cuidar do pai e da mãe, diferente da Europa, né? Aqui tem que cuidar do pai e da mãe. O primeiro filho? O primeiro filho. O segundo, o terceiro e o quarto são mandados para o monastério. Como que a família cuida? A família não cuida. Quem cuida são os educadores budistas monásticos dentro do monastério. Tanto de homem quanto de mulher. Não mistura. Com quantos anos que vão? 4, 5. Sim? Até a fase pré-Dalai Lama no exílio. Depois muda. Dalai Lama no exílio muda. Então eles iam para lá e quem sustentava era a família dos nobres e a família dos comuns que doavam o dinheiro para quem? Para quê? Para poder trabalhar? Bom, então a educação era feita lá no monastério. Dentro do monastério. Olha. E de repente, se ele quisesse sair, poderia sair, mas aí você cria um problema social, entendeu? Porque o filho mais velho está aqui. E o filho mais novo, quando ele retorna, o que ele tem? Ele não tem. Ele vai ter que trabalhar para o filho mais velho. O herdeiro é o filho mais velho. E a filha mais velha? Algumas famílias permitiam isso, mas a maioria tinha que se casar. E aí você tem um sistema poligâmico. Você tem um homem se casando com mais mulheres, né? Então, na China era um pouco diferente. A China, quem assume agora qual império, não lembro se é a dinastia Song, não lembro qual agora, assume por meio de tributação comum a educação, inclusive monástica. Então é um pouco diferente, quer dizer, não é a família que paga, é o Estado que paga. No Tibete não, no Tibete são as famílias. Então você tem uma educação muito distinta, são pré-Dalai Lama. Pós-Dalai Lama, a coisa muda porque está no exílio, entendeu? Aí as comunidades no exílio têm uma outra dinâmica lá, que envolve a questão de ingresso no sistema indiano, da educação indiana, né? Que é um sistema meio espelhado da Inglaterra, então aí tem toda uma outra questão. Mas a China não, a China continua dentro de uma educação confucionista, confuciana, não confucionista, mas com um processo de meritocracia. Então você tem concursos públicos, etc., para a criança ser preparada para aquilo. E qual é o fator de exclusão? Fator memória. Olha. Fator memória. Você tem que memorizar os textos. Por exemplo, meu pai, ele teve que, mesmo tendo no final já, porque meu avô foi para Taiwan, né, uma questão política, tal, entre Mao Tse-tung e a ala do Chiang Kai-shek, ele acabou indo para Taiwan. Mesmo assim, meu pai, que ainda era uma criança, né, teve que memorizar os clássicos confucionistas. Meu tio também, meu tio mais velho. Meu tio mais novo nem tanto, mas os dois tiveram que memorizar. Mas é interessante isso que você fala. Então as crianças eram retiradas da família e com 4 anos levadas ao monastério. No Tibete. Sim. No Tibete. Na China também. Também. Mas aí a China já é uma estrutura um pouco diferente, porque você pode ter o retorno, a saída, desde que você não seja órfão.
Mas é interessante pensar porque, por exemplo, quando estou falando aqui da Maison Verte, que era um lugar de você fazer uma transição, né? Então as crianças vão lá para depois ir para uma escola e voltar para a família. Essas crianças iam para o monastério e ficavam, não tinha uma transição, né? Saíam da família e iam para o monastério. Mas eu acho que é interessante porque são culturas totalmente diferentes, né? Então, seria interessante entender, Plínio, como é que essas crianças ficavam ali no monastério, como é que era. Porque, assim, a gente vê que numa cultura, talvez isso cause algo e tal, mas seria interessante ver numa outra cultura, né? O que isso, como é que as crianças ficavam ali? Tem registro disso? Como é que era? Tem. Nós temos, por exemplo, na Universidade de Beijing, nós temos centros de pesquisa sobre isso. A Universidade de Shanghai também, a Universidade de Macau, se não me engano, também tem. Então, os chineses eles são muito preocupados com a educação e com a alimentação. Os dois pontos são muito cruciais. Então, mas veja, são preocupações diferentes, né? Isso que eu acho interessante, porque né, tem uma preocupação aí, o que eu tô falando aqui de Paris, né? Que é, não vamos colocar a criança, então, na escola sem fazer essa transição, porque isso, né, precisa ter palavras, precisa fazer essa transição e tal. E ali já tem, então, a retirada dessa criança da família para colocar no monastério. Né? E como que era essa criança ali no monastério, né? E como é que era essa educação? Como que era a educação? Como é que o monge ou a monja, né? Que eram coisas distintas, monastério feminino de um lado, monastério masculino do outro. Eram as mulheres que cuidavam das crianças? Não, homem. Ah, sim? O masculino são homens. E tanto é que a figura do mestre, né? Fasher, que a gente chama em chinês, ele é o pai também. Da criança, mas é pai literal, porque cuida desde pequeno, entendeu? Então você tem uma figura de um mestre budista que é muito diferente do nosso, porque você vê ele como seu pai. E ele tem que garantir também as doações dos fundamentos, como sua roupa, remédios, alimentos, entendeu? Isso cai nas costas do abade também. Então você tem toda uma estrutura, uma rede de sustentação lá dentro. Só que eu acho que para a criança é uma outra coisa, né? Você vê um monge sendo seu pai o tempo todo, sabendo que você não veio dele, entendeu? Não é, mas meu pai, porque minha mãe e meu pai me abandonaram, me colocaram aqui. São culturas bem diferentes, né? Difícil avaliar. E eu me interesso muito pelo, né? Quando fala da clínica com crianças, a gente trabalha muito com brincar, né? Com jogos. Tinha isso também no monastério com essas crianças? Olha, hoje nos monastérios tibetanos, nos chineses, né? Vamos falar assim, né? Primeiro nos tibetanos. O que eu pude ver é que tem até futebol lá dentro, eles brincam. O que não pode acontecer de jeito nenhum, porque daí chama-se o pai, chama-se a mãe, tem toda uma questão muito parecida aqui no Brasil também, mas não pode nenhuma violência. Uma criança não pode bater na outra. Sim. Então você tem dois níveis, que esse nível ainda está em transição, ele não está completo ainda, que é o nível do disciplinário. Ele pega e dá palmatória, entendeu? Basta um pá na cabeça, pá no braço, entendeu? Então é por meio da violência, da repressão violenta. Ainda está lá isso. Mas tem um espaço para brincar? Tem. Para a criança brincar? Tem espaço para brincar. Jogos, porque não pode ter violência. Se tiver violência, tem uma questão de disciplina em cima, entendeu? Uma disciplina entre aspas, muito violenta. Mas eles têm diversos níveis de brincadeira. Então, a criança, na maior parte do tempo, tem uma experiência dentro da escola monástica, que é uma experiência muito positiva. Inclusive, raspa-se o cabelo, se veste igual ao monge, mas não tem os votos monásticos, porque não pode ter. É só depois dos 20 anos de idade que você tem voto monástico. Tem uma concessão de 16, mas é uma concessão, entendeu? É casos raros, etc. Tem toda uma questão de pré-requisitos. Mas normalmente depois da maioridade que você vai tomar os votos mesmo. Mas se veste como monge, pra quê? Pra uma criança não se diferenciar a outra. Sei. Você não pode com a sua própria roupa. Você não, é muito parecido com escolas inglesas, onde você não pode ir com a roupa diferenciando, entende? Eu tenho um sapato melhor que o seu, eu tenho uma camiseta melhor que a sua, não pode. É todo mundo dentro do uniforme só, com cabelinho raspado, homem e mulher também, com cabelo raspado, por quê? Para não ter essa questão de diferenciação. Né? Então você tem uma outra maneira de ver isso. Agora na China, hoje, o que você tem? Você tem os monastérios como o monastério de Shaolin, o mosteiro de Shaolin, que tem uma rede de escolas em volta. E as crianças são colocadas como crianças leigas, não é monge. E depois, se eles quiserem, você tem dois níveis para o templo de Shaolin. Um, você realmente é um religioso que quer entrar para a vida monástica. Não precisa dizer que é pouca gente, né? Pouco. E tem um outro que é para
pro grupo artístico de Shaolin, que é aqueles monges que a gente vê que não são monges, mas que estão num processo de ganhar dinheiro, se profissionalizar, etc., como professores de arte marcial, como acrobatas, etc., que fazem parte dessa turnê de Shaolin que aparece aqueles monges. Né? Não é monge, não, aquilo só tem cabeça raspada e tal. Passa por um processo seletivo muito grande, de até 500 pessoas, entre 500 e 1.000 pessoas por vaga. Nossa. Aí consegue selecionar 40. Desses 40, quem sobrevive ao treino é muito pouco. Aí 5, 6, às vezes 3, entendeu? Por turma, que consegue sobreviver àquele treino, que é um treino acrobático, né? É um treino que exige muito, como um atleta em si, né? Então, você tem aí... E vamos dizer, esse grupo, ele recebe capital do governo chinês para fazer turismo, soft power, etc., né? Para atrair turistas, né? Então, eles fazem aquela turnê, né? E parte desse dinheiro vai para sustentar o monastério mesmo, e parte desse dinheiro vai para sustentar a rede de educação de Shaolin, que é para leigos e para crianças, etc. E lá tem pedagogos mesmo, formados no Ocidente, né? Então mudou, já não tem mais aquela estrutura... Formados no Ocidente? No Ocidente, com a pedagogia ocidental, que se combina com a pedagogia budista, entende? Para produzir um maior efeito benéfico possível, entende? Mas não é todo mundo que vira, então, monge de Shaolin com aquela habilidade acrobática, não. Aquilo tem um processo confucionista por baixo, confuciano, de meritocracia. Você afunila para chegar até os, vamos dizer assim, nata genética, né? É pegar que tem aquelas qualidades naturais para poder fazer o soft power de Shaolin, entende? Aquela coisa assim, né? Isso tem a ver com o budismo? Não tem nada a ver com o budismo, isso tem a ver com o mercado, né? Isso tem nada a ver, né? Isso é uma instrumentalização de Shaolin para dentro do mercado, né? Não tem nada a ver com o budismo em si. Agora, o que a gente sabe é que em volta do monastério de Shaolin, mesmo no próprio monastério, você tem, de fato, escolas para monges, mas que, como criança, você não entra mais. Você não vai desde criança mais. Você precisa fazer uma escolha consciente para você entrar lá dentro. Né? E aí você tem são poucos, como eu disse para você, são poucos monastérios que mantêm isso ainda hoje. Né? Mas agora, com as novas propagandas do governo chinês de reavivamento do budismo chinês, a gente vai ver uma mudança. Essa mudança já vem caminhando desde 2014, quando eu fui para Beijing e estava olhando esse tipo de coisa, né? Já dava para ver a mudança, entende? De uma associação nacional chinesa budista mudando a configuração. Eu venho acompanhando isso e, de fato, está mudando toda a configuração. Qual é a diferença disso para cá? Eles escutam e estão submetidos às diretrizes daquela grande assembleia uma grande assembleia mesmo, chamada de Partido Comunista Chinês. Né? Então você tem todas subseções e áreas que trabalham dentro de um sistema de educação de combinações, né? Combina-se, portanto, como eu falei para você, a educação ocidental com a educação budista. Sim. Diante do que? Das diretrizes do partido. Então o partido aqui pode, aqui não pode, etc. Né? Então tem toda essa questão lá dentro. Mas então é uma espécie diferente de criação da educação, né? É um movimento de criação ali dentro. Mas é diferente do nosso, né? Mas compensaria ir para lá para ver. Claro. Coisa, né? Tem que fazer uma experiência etnográfica, tem que ir para dentro daquilo, né? E passar um tempo lá para ver como é que funciona. Né? Porque a China vem passando por um processo de mudança, né? Constante. Né? Por exemplo, já não se memoriza mais os clássicos de Confúcio faz muito tempo. Mas eu acho que tem um lugar também essa questão da memória, né? Eu acho que é importante, porque a gente também, por outro lado, acaba tirando essa questão da memória como uma importância na educação. E eu acho que ela tem um lugar que me parece importante, assim. Não precisa ser tão assim como era antes, né? Mas eu acho que a memória, ela tem um lugar importante, sim. A língua chinesa, até hoje, ela é uma língua muito, vamos dizer assim, meritória, meritocrática, por assim. Então você tem aqueles que conseguem dominar 1000 caracteres, ou 1000 ideogramas, ou 1000 logogramas, ou letras, o que quer que você queira dizer. Depois você tem os que conseguem 2000, 3000 e vai subindo a escala, tá vendo? Até que chega em 50.000 e aí vai diminuindo o gap, entendeu? Vai afunilando a coisa. Isso mostra que
a memória, como você falou, continua lá dentro. Só que a memória é instrumentalizada também politicamente, muitas vezes, em função de você é mais capaz ou não. Claro. E o governo chinês vem tentando quebrar isso. Eu não sou, já perguntaram, já me falaram assim, você deve ser um espião chinês, um contratado da China, falando tão bem assim. Não estou falando tão bem assim, que é um objeto de estudo, mas assim, é algo que eles tentam constantemente melhorar. Mas eu estudo China em função de entender o nosso país, o Brasil. Na década de 80 até 84, os nossos índices eram paralelos aos chineses. De repente, a China fez assim, ó, e a gente continuou. Por que a gente não consegue chegar onde eles chegaram? O que aconteceu ali dentro? Né? A minha tese de doutorado começa com essa pergunta. A abertura da China para a modernidade com o pensamento de Deng Xiaoping. Por que ele estava junto no Brasil e de repente fez assim? Ó, eles se exponenciaram, uma coisa louca, entendeu? Como? Uma mudança de mentalidade. Sim. Uma mudança de mentalidade, uma série de mecanismos muito inteligentes que eles foram montando. Agora, o que propicia essa mudança? A educação. A educação. E a educação começa na criança. Claro. Então, a mudança no nosso país precisa começar na criança. Com educadores e educadoras como você, entende? Que pensam de uma maneira diferente, que passam assim, não, mas e a psicanálise? Não vou ficar só na filosofia da educação. Deixa eu pensar a psicanálise, deixa eu olhar para dentro disso. Esse é um modo de pensar que me parece muito budista, entende? Olha só. De rompimento de barreiras, entende? O budismo tem essa questão, como você colocou, de intuição. E essa intuição ela é sempre criativa. Para ser criativo, você não pode ficar preso em alguma coisa, você tem que romper. E isso tem a ver com a vacuidade. O tal do vazio criativo, que não é aquele vazio do nada que acaba. Claro. É um vazio que cria. É um vazio de onde há o fundamento onde se cria coisas. Né? Para se criar precisa ter esse vazio. Isso. Essa é a ideia. Aí tem que sair, que não é do nada. É um vazio relacional. Claro. É um vazio que possibilita a relação. Isso. E isso é fundamental para que a criatividade, a intuição aconteçam, né? Sim. Isso só é possível quando se compreende que a criança, na verdade, ele não é como, né, uma natureza que vem. Isso. Mas é uma natureza que pode ser montada, que pode ser moldada e que precisa ser compreendida não como um instrumento de molde, mas como algo que está ali, que é um Bodhisattva, é um futuro Buda. Então ele precisa ser tratado como futuro Buda, inclusive na sua individualidade, no seu modo de pensar característico, que é dele, mas que não especifica que é uma natureza ruim ou boa, é só uma natureza que está lá. E que ela vai crescendo, e ela pode ser direcionada, né? Claro que esse modo de pensar acaba esbarrando em questões muito complicadas, né? Aqui no nosso país tem questões complicadíssimas, que é aquela questão do medo. Quando a gente está falando de psicanálise, cabe, né? Eu comentar sobre isso, aquele medo da cartilha da educação homoafetiva, eu vou educar o meu filho a ser homoafetivo. Dá para fazer isso? É possível você educar alguém a ser homoafetivo? O que você tem a dizer? Bom, tem aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Que então o adolescente virou índio, né? Indígena, né? Como se fala. Então, ou seja, é claro que a gente aposta na educação como algo, né? Para que sim transforme, né? A educação ela é transformadora, mas não é esse tipo de transformação, como se você fosse transformar algo, né? De uma natureza para outra. O que a gente vai falar na educação a respeito dessa questão de gênero, por exemplo, ou a psicanálise também, quando vai trabalhar, né, a gente o objetivo, né, do tratamento psicanalítico não é que, então você vai se tornar gay ou não vai, tem que se tornar heterossexual, ou homossexual ou heterossexual. Não é isso, é escutar o sujeito para além daquilo que... Né, se aquilo traz um sofrimento, aí é uma questão. Então, na educação, né, o que a gente trabalha também é a questão de você conviver com o outro. Isso não é de transformar o outro em uma coisa ou em outra. Mas na psicanálise é o que te traz sofrimento. Né? E aí, voltando nisso que você estava falando, né, dessa questão que essa psicanalista que eu estudo, então, a Françoise Douto, ela vai trabalhar muito que a criança... ela tem uma lógica diferente da lógica do adulto. Então, e aí voltando nessa questão da homoafetividade, por exemplo, a gente pode olhar uma criança,
né, fazendo uma determinada coisa, tendo determinados atos, e aí pensar, nossa, meu filho, então, vai ser homoafetivo, então tenho que me preocupar com isso. Tá, mas olha para essa criança e qual é a lógica dela? Ou seja, sei lá, pegar um exemplo banal aqui, um menino que tá brincando com uma boneca. É para um adulto, então meu filho vai ser homossexual. Tá, então vamos olhar para essa criança. Por que o menino tá ali brincando com a boneca? Qual é qual é a brincadeira ali que ele tá fazendo? Isso necessariamente significa uma escolha de um objeto sexual, né? Porque ele tá brincando com uma boneca. Então é muito, muito importante isso que ela traz, da gente olhar para essa criança e tentar entender o que é que essa criança tá enxergando ali. Que não é a mesma coisa que o adulto está enxergando. O adulto pode enxergar algo, né, como se aquilo é homossexual ou aquilo é errado, né, nem só essa questão homossexual ou não, mas aquilo é errado, veja, essa criança que puxava cabelo. Então, olha, ela é má, olha o que ela faz, essa criança é assim, e aí a gente vai longe, né, era igual meu tio também era assim, ele era mau. A tentativa de achar uma genética para coisa. Isso, né? Então eu acho que a educação é muito mais você tirar esses medos, né, você ir tirando essas identificações que você vai fazendo, né, e para que, né, você possa respeitar aquilo que o outro tem de escolha, daquilo que ele tem, sei lá, de personalidade, né? Você vai respeitar esse outro. Perfeito. Acho que esse é o objetivo da educação. Mas um dos medos em relação a isso, né, é uma questão assim, né, a educação chinesa hoje, por exemplo, né, ela trabalha dentro de moldes neoconfucionistas que, portanto, estão dentro da ideia budista, né, estão dentro da noção budista de vacuidade. O vazio do eu. O eu é um processo. O eu não é uma alma fixa. Mas mesmo no catolicismo também nunca a alma foi fixa, né? Ela é um processo que pode ser levado para a santidade, como pode não ser levado para a santidade, dependendo da maneira como você se comporta em relação a 3 dons naturais, naturais, que todo ser humano tem, que é fé, esperança e caridade. Né? Fé, esperança e caridade. Beleza. Aí você tem a caridade, é sempre o amor para com Deus, que se manifesta como a virtude da misericórdia, a virtude da compaixão. Isso Agostinho fala, depois Tomás de Aquino vai abraçar também, né? Depois vem o Papa João Paulo II, também fala Divisi Misericórdia, ele fala isso. Na prática, a gente fala, mas na prática os desafios são tremendos e aí a compaixão às vezes não é tão fácil de ser comunicada para as pessoas. É um trabalho, né? Pois é. É um trabalho que você faz. Acho que seja na psicanálise, imagino que no budismo, né? Você está me ensinando muita coisa aqui, mas é sempre um trabalho que você faz, né? Para que você possa... por exemplo, né, quando você vai... Vou falar da psicanálise, mas você vai fazer uma análise, você vai trabalhar para que você consiga justamente se desidentificar, né, de algumas questões que vão sendo trazidas para você na sua educação. Então, é sempre um trabalho que você faz sobre você. Então, acho que... Mas como é que isso fica na criança? Porque a criança, na teoria... assumindo um pouco de David Hume aqui, né, a ideia de que tábua é uma lousa branca. Como que você, uma psicanalista, como é que você faz uma análise da criança que não está aprendendo ainda? Pois né? Como é que fica isso? Não, é importante essa pergunta, porque ela não é um trabalho fechado, assim como, olha, a criança tem essa personalidade, ela é assim, né? Bom, nem no adulto, mas, enfim, tem algumas coisas no adulto que estão mais cristalizadas do que na criança. Mas o trabalho na clínica é sempre junto com os pais. Por quê? Porque você trabalha com a criança, mas você trabalha também chamando o pai, a mãe, muitas vezes, para que eles também possam falar. Porque a ideia na psicanálise é que a palavra produz deslocamentos. Então, quando você está falando, e, portanto, aparece essa ideia do trabalho, ou seja, você falar sobre você, sobre o que você está pensando, sobre seu filho, é um trabalho que você está fazendo para que vão aparecendo algumas coisas que às vezes você não se dá conta. Então você fala para se escutar. Então você vai falando algumas coisas e algumas palavras vão pulando assim. E aí você pega aquilo ali. Então com a criança, muitas vezes,
Então, eu estou ali trabalhando com a criança, né? O trabalho não é de se desidentificar, né? O trabalho ali é outro. Ou seja, a criança ela vai trazer o seu sofrimento. É claro que às vezes tem uma colagem, sim, né? Pensando agora, que o pai fala, então, por exemplo, essa criança é má, olha, é igual o tio, porque o tio fazia a mesma coisa, a criança tá lá com 2, 3 anos, mas ela é igual o tio, tem a mesma cara, faz a mesma coisa, tem o mesmo gesto, né, do que o pai, né, do que a mãe, e eu não gosto disso, né, eu não gosto que ele seja assim. Então, o trabalho ali, a criança também sofre. Então, o trabalho ali com a criança é para que ela possa também elaborar esse sofrimento e elaborar esse lugar que ela tem na família. Ela tem um lugar ali na família. E para que os pais também possam elaborar esse lugar. Qual é o lugar dessa criança nessa família? Então, é diferente a análise de adulto com a análise de criança. Então, a análise de adulto tem algumas questões mais cristalizadas, assim, né? Mas a da criança, não. Então, você tem um trabalho ali para não só a criança poder elaborar seu sofrimento, mas para os pais também poderem, né, e se escutando como pais, né, qual é o lugar dele como pai, mãe, e qual é o lugar dessa criança. Porque uma criança é diferente da outra. Né? Então, dessa criança, desse filho, porque às vezes a outra criança tem uma outra questão, né, outro problema ou outra alegria, né? Mas com aquela criança, então, sei lá, recebo crianças às vezes que estão com problema na escola, né? E aí você vai trabalhar com essa criança, né? Só que você não vai olhar para o problema da escola, você vai ver qual é o sofrimento que essa criança se manifesta. E isso vai estar relacionado, então, a essa história familiar. Por isso que eu te pergunto, né, sobre o budismo, porque isso me faz pensar como é que é essa criança. Acho que é algo interessante da gente pensar. Qual é o lugar dessa criança, sendo que ele não é educado pelos pais. Ele tem um outro lugar, né? Essa criança que vai para o monastério, como você falou, né? Tem um outro lugar ali, um lugar social, né? Não é? Ele é filho de alguém, né? Mas ele não tá numa relação somente ali com os pais, tem uma relação com uma comunidade, né? Você tem uma comunidade. Aí nós estamos falando dentro de um budismo, que seria o budismo chinês, né? Que eu dei o exemplo do templo de Shaolin, que é um budismo Chan. Budismo tibetano é um budismo Gelupa, mas nós estamos falando só da área do budismo monástico, né? Para fora tem um budismo também, que é da vida do dia a dia dos leigos e leigas, né? E aí é outra estrutura que está dentro do Estado, mas ao mesmo tempo você recebe, como os católicos aqui no Brasil, os neopentecostais, pentecostais, protestantes históricos, uma carga muito forte de valores escriturais, valores morais, éticos, do convívio do dia a dia, dos líderes religiosos e religiosas que estão ali em volta. Né? O protagonismo da mulher na China é muito forte. Dentro do meio budista, ela é muito forte. Por quê? Sim. Porque você tem a Guanyin, por exemplo, todo mundo fala, nossa, Guanyin, né? Aqui no Brasil o pessoal fala, Nossa Senhora Chinesa. Nunca foi Nossa Senhora Chinesa, nunca vai ser Nossa Senhora Chinesa. Ela é uma imperatriz, a imperatriz Dong'er. Ela utilizou o rosto dela, se colocou como a Avalokiteshvara, aquela que observa o mundo com compaixão. É a mulher, que faz sentido, certo? E aí, o que tem em volta dela? Um monte de crianças. Olha só. Existem preces também para a Avalokiteshvara, que na Índia é homem e lá vira mulher, para ter filhos. E se não quiser ter filhos, por favor, me dê a compaixão para que eu possa adotar filhos e filhas. Percebe? Então há uma fundamentação muito importante relacionada à criança. E aí depois você tem a Guanyin educadora. É uma estátua específica, como se fosse Nossa Senhora, sabe? Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora das Crianças, Nossa Senhora dos Anjos. Lá tem Guanyin educadora, a Guanyin mestra. E aparece um monte de criança em volta dela de novo. Percebe? Então você tem uma espécie de iconografia, uma espécie de tipo, um arquétipo da mulher como a educadora, no sentido de que a mulher consegue transmitir uma compaixão que o homem não consegue. E que isso se reflete na sociedade chinesa ainda hoje, na figura não da mãe, mas da avó. É a avó que cuida. É a avó que cuida.
É a avó que cuida. E qual que é a importância dos avós, assim, nessa cultura? A avó e o avô são aqueles que cuidam dos netos e das netas. Por quê? Porque os pais têm que trabalhar. Uhum. Então, há uma sociedade que é uma sociedade que está numa aceleração produtiva, e sempre teve, porque isso é uma questão histórica, imperial, entende? É que a império na China é assim, né? Cai um, vem outro, cai um, vem outro, vem outro, né? Aquela coisa assim. E atualmente nós estamos diante de uma estrutura imperial com Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês. Então, a China vai se entendendo dessa maneira e pensa o mundo de maneira confuciana. Não digo confucionista, mas confuciana. Que entra aí o neoconfucionismo, com o taoísmo, o budismo e o confucionismo, provavelmente dito. Né? Então pensa dessa maneira. Então é interessante porque isso que você falou das avós, a psicanalista, né, a Françoise Doutor, coloca uma importância muito grande nas avós. Ah, olha só. Ela fala, porque é a avó às vezes que suporta escutar coisas que os pais não suportam. Perfeito. Ela suporta uma angústia, né, que os filhos trariam, mas os pais não conseguem escutar, mas a avó consegue. Perfeito, e aí vai contar a história, né, traz a questão da tradição, e é aquela que vai poder contar a história da família. Que às vezes os pais da criança não conseguem estar nesse lugar. Muito legal, né? Muito interessante, né? Essas relações possíveis entre dois registros de culturas tão geograficamente distintos, mas que me parece que se unem na questão da observação e da intuição e, de uma certa maneira, da compaixão. Né? Então, Cibele, eu agradeço. Eu que agradeço. Plínio, muito obrigada, viu? Aprendi muito com você hoje. Eu também. Obrigada.